Esta é a Catedral de Arequipa, aqui no Peru. Hoje, sábado, à tardezinha, a Praça das Armas aqui está fechada, porque amanhã cedo vai ter uma comemoração militar, hasteamento de bandeira, um desfile, amanhã cedo, 8 da manhã. Então amanhã cedo eu vou vir aqui para dar uma olhada e assistir uma missa aqui na Catedral. Um movimento grande aqui, hein? Vou filmar em volta da praça inteira para vocês verem. Muita gente aqui, ó. O prédio. Esta arquitetura de construção nesses prédios circunda toda a praça.